Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Britas. A gente vai para uma aula sobre políticas energéticas brasileiras. Se liga, a gente já teve aulas anteriores. Então, se você não assistiu às aulas, aperta aqui no card que você vai ser mandado para as aulas anteriores. Lembrando que esse assunto ele faz parte de uma série de aulas para a ESA. Então, eu já coloquei outras aulas, tem uma playlist bonitinha para que você possa acompanhar cada uma das aulas. No mais, já falei muito. Muito obrigado por você estar aqui. Se você não curtiu o vídeo, curte esse vídeo, já compartilha com todos aqueles teus amigos que estão fazendo a prova da ESA. Além do mais, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho. Tranquilo? Já falei muito. Toca a vinheta. Volta aqui para mim, se liga. Quer ter uma foto desse quadro? Acesse o primeiro link aqui da bio, da descrição, para que vocês possam ter o acesso a esse quadro aqui completo, bonitinho para vocês. Tranquilo? Então não deixe de anotar tudo que eu vou colocar aqui justamente sobre esse assunto maravilhoso que é o assunto de políticas energéticas. Galera, no geral, a política energética brasileira, pelo fato da gente não ter muito bem, em grande disponibilidade e qualidade, as energias do tipo não renováveis, o nosso petróleo é bruto, a extração é difícil, mas cara por ser extração marinha em grande profundidade, além também do nosso carvão, ele ser um carvão de baixa qualidade e também ser alto seu custo de produção, e o gás está atrelado ao petróleo, então nós não temos uma fonte energética tão forte assim nos setores não renováveis, se comparado ao mundo. Aqui eu tenho uma grande divergência bibliográfica. Alguns trechos da bibliografia falam em 52% de energias do tipo não renováveis. Outros vão falar aqui, ó, junto, essa fala aqui, ela é do Eustáquio. Ah, professor, mas por que você pegou ela aqui? Porque ele é o livro mais novo do novo edital da bibliografia, 2018. Mas o Eustáquio, ele coloca que 60% são não renováveis e 40% do tipo renováveis no país. Então a gente tem uma matriz relativamente equilibrada, com a diminuição das não renováveis e aos poucos o aumento das renováveis no geral do país. De fato, a gente tem diminuído a importação de energia. De fato, 89% da produção energética brasileira, ela é produzida internamente. O que a gente ainda precisa exportar? Quer dizer, importar. O petróleo leve, aquele que vai gerar a gasolina, então a gente precisa de fato importar o petróleo, aquele mais viável aos derivados do petróleo para gasolina e diesel, o carvão, e o carvão aqui a gente ainda precisa importar aquele carvão metalúrgico, porque desde 2010 a gente não produz o carvão que vai para metalurgia e siderurgia, então a gente precisa importar do exterior, além também de energia de gás natural da Bolívia e energia elétrica do Paraguai, por exemplo, e da Venezuela. A gente tem diminuído a importação do petróleo. Aos poucos a gente tem produzido internamente o nosso petróleo, gerando uma possível autossuficiência. Mas a gente ainda mantém a dependência desse carvão, principalmente o chamado carvão metalúrgico, tá? Ou seja, o carvão justamente voltado para os setores de siderurgia e metalurgia. De fato, a gente teve o grande aumento energético de 1940 a 1980, principalmente porque a partir desse momento a gente começa com a industrialização brasileira. Então, o aumento de indústrias gera um aumento de consumo energético. Então a gente via ali no consumo energético quando tem o grande aumento a partir de 40 até 80 na grande expansão energética brasileira, nesse período da manutenção da chamada substituição de importações. A partir da década de 80, onde a gente abre o nosso mercado, indústrias começam a sair e a gente não tem esse grande aumento de fato.
diminuição do consumo da lenha, do carvão e do petróleo, diminuição em percentuais relativos, tá? No geral, todos eles têm aumento, menos a lenha. A lenha tem diminuído, no geral, em percentuais, na verdade, em medidas absolutas. Então, o petróleo, a gente tem aumentado o consumo em medidas absolutas. Então, por exemplo, nesse ano a gente consumiu 1.000 barris de petróleo, no ano que vem 2.000, no outro ano 3.000. A gente tem aumentado, mas só que em percentuais ao geral que a gente tem consumido de energia, esses 3.000 está fazendo menos presença na nossa matriz energética. Então a gente tem diminuído em percentuais relativos, mas aumentado em percentuais absolutos. Só o caso da lenha que não. Nem o relativo nem o absoluto a gente tem aumentado. O aumento da eletricidade, do álcool e do gás natural. Ou seja, embora a gente diminua em percentuais relativos na nossa matriz lenha, carvão e petróleo, a gente passa a ter aumento da eletricidade, do álcool e do gás natural. O gás tem entrado no lugar da lenha na produção, principalmente de comida, e o álcool tem entrado na parte da gasolina, substituindo a gasolina, principalmente nos setores de transporte. De fato, até a década de 80, e aqui eu vou deixar claro esse período, tá? Até os anos 80, o governo se preocupava em bancar essa substituição do petróleo. Então a gente vem buscando desde a crise do petróleo uma susceptível substituição, alternativas, diminuir a dependência do petróleo na nossa matriz energética. O nosso potencial em expansão, 74% da nossa energia, de fato, que é gerada através dos rios. A gente sabe que na aula passada a gente conversou que apenas 30% de energia é retirada dos rios. Desses 30%, 74% deles são para hidrelétricas, as outras para força motriz principalmente. E a gente explora apenas em torno de 30 a 36% de energia de todas as nossas hidrelétricas. Aqui, essa matriz primária de energia, eu estou colocando de acordo com a Ligia Terra, tá? Então, a Ligia Terra, ela faz essa diferença aqui. Professor, isso causa uma diferença muito grande entre a bibliografia? Causa. O Eustáquio de Sene coloca que a segunda fonte mais utilizada não é a biomassa, mas sim a hidráulica. Então, para não gerar um consenso, uma porrada tão forte nesse sentido, a gente foca justamente em manter a ideia da Ligia Terra. Aqui, ó, nós temos o petróleo com 39% de consumo na nossa matriz. Como eu disse, essa porcentagem ela vem diminuindo, mas o consumo absoluto tem aumentado. O petróleo, principalmente o seu uso, ainda está muito ligado às indústrias. Deixa eu botar aqui, ó, em marrom, que está na mesma cor do petróleo. Não, vou botar aqui, peraí, indústrias e transporte. Então, são os dois setores com os maiores consumos de petróleo que a gente acaba justamente utilizando. A biomassa sendo a segunda maior fonte energética na nossa matriz primária, a cana-de-açúcar, a lenha e outros, de fato, se expandem nesse espaço com o fato da cana-de-açúcar ser de maior expansão, a lenha em diminuição, como a gente viu aqui. Gás natural, depois hidráulica, então no sentido horário, petróleo, biomassa, gás natural, hidráulica, carvão, urânio e depois outras. Na verdade, as outras estão entre o urânio e o carvão mineral. Então a gente está aí falando de energia eólica, solar, na verdade um pouquinho para cá do urânio, eólica, solar, mareometria, geotérmica, entre outras. Tão pequena que a bibliografia nem deixa muito claro. Aqui, minha galera, eu estou falando sobre a matriz de energia no geral. Então, eu quero que vocês entendam que a luz ligada aqui está
Tá consumindo energia? Tá. Isso daqui é uma forma de energia, que é energia elétrica. Mas uma pessoa ligando, por exemplo, um fogão para fazer um arroz, um carro andando no meio da rua tá consumindo energia, fazer o arroz consome energia, produzir o aço, produzir o ferro numa siderúrgica consome energia. Então aqui eu estou falando sobre todas as formas de energia de fato do país. Aqui eu vou falar só sobre a matriz elétrica. Não está de fato com as medidas nos tamanhos corretos, porque ficaria muito em disparate o 65/13. Mas aqui eu botei de uma forma para que vocês possam entender. A hidráulica, gás natural na matriz, na produção de energia elétrica, isso daqui está no novo Eustáquio, tá? Então aqui eu estou botando de acordo com o Eustáquio de Sene, justamente. Professor, por que você não tem usado tanto o Demétrio? O Demétrio ele está muito antigo, 2013, tá? No Eustáquio nós temos hidráulica, gás natural, biomassa, petróleo, carvão e energia nuclear. Os maiores consumidores da matriz energética brasileira, indústria e transportes. A indústria se utiliza muito, principalmente nos setores de eletricidade e transporte, no derivado de petróleo, tá? Então aqui estão os dois maiores e os subsequentes. Já os maiores consumidores elétricos, então eu posso jogar justamente nessa matriz elétrica aqui, ó, eu tenho justamente esses maiores consumidores, nós temos as indústrias, residências, comércio e público no geral. Então estão os maiores consumidores de energia e os maiores consumidores de energia elétrica para vocês. Então, esse caso aqui já caiu na prova da ESA, tá? Isso daí já caiu tanto na questão dos consumidores, quanto principalmente sobre a ordem da matriz. E aí eu quero deixar claro, essa é a ordem decrescente. O horário aqui é o decrescente. E aqui é a ordem crescente de consumo da oferta da matriz energética brasileira. Então, ordem crescente, ordem decrescente. Por favor, gravem isso para não ficar perdido. Vou botar essa imagem aqui para que vocês possam ver aí na tela. Dá uma olhada aí.